Olá, gestores e gestoras escolares, sejam bem-vindos a mais um Palavra Jurídica, onde aqui a dúvida da sua escola ela é respondida por mim, Luiz Cláudio, advogado especialista em direito educacional. Olha só o caso dessa semana que é sobre alienação parental nas escolas, né? Quem nunca passou por isso na hora da matrícula, onde aquele pai ou aquela mãe chega na escola para matricular o filho e dá o seguinte recado à direção na hora da matrícula: olha só, eu estou matriculando o meu filho aqui nessa escola, mas eu não permito que nenhuma informação acadêmica sobre meu filho seja passada para o pai dele. Além disso, eu não admito que ele venha buscar o meu filho, porque se a escola fizer isso, eu vou processar vocês. E aí, qual é a postura que a sua escola vai tomar diante de uma situação como essa, né? Então aí tá um caso que aconteceu numa escola privada aqui do Rio de Janeiro, tá? Onde o contexto tá todo aí para você e a pergunta é: o que você faria se isso acontecesse na sua escola, né? Em primeiro lugar, você quanto escola pode negar o acesso à informação para o pai ou para a mãe, caso o outro genitor tenha proibido que a escola dê esse acesso? A resposta é, em regra, não, não pode negar. Você precisa permitir que os genitores ou os responsáveis legais tenham acesso a toda a documentação, a toda movimentação acadêmica desse aluno, né? Salvo se tiver uma decisão judicial contrária. Então você imagina uma situação onde existe uma guarda compartilhada e nessa guarda compartilhada o pai chegou lá para ter informação sobre o filho ou para buscar o filho e houve uma proibição por parte da escola. Obviamente, esse pai ele pode entrar com uma ação contra a escola e cobrar uma indenização porque a escola negou essa informação. E o que garante a esse pai a ter esse acesso, né? O que garante a esse pai, obviamente, são as leis que regularizam não só a vida do estudante, como a vida do adolescente em nosso país. Então, só para contextualizar, olha o que aconteceu, ó. Em uma escola, um aluno cujos pais estão divorciados, a mãe detém a guarda e impede o pai de ter acesso à informação sobre o desempenho escolar do filho e de participar de reuniões. O pai procura a escola exigindo os seus direitos. A pergunta é: qual a postura legal e qual as providências a serem tomadas pela escola para garantir o direito à convivência familiar e o acesso à informação do pai? Então, vamos para a base legal, tá? Quais são as leis que garantem esse pai de ter esse acesso? Lei número 13.058 de 2014, que é a Lei da Guarda Compartilhada. Você tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que lá no seu artigo 22 também menciona isso. E você tem a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 12, inciso 7, tá? Olha só que legal, olha o que diz, né, a lei em relação à escola. A escola ela deve respeitar o direito de ambos os pais no tocante ao acesso às informações educacionais do filho à luz do regime de guarda compartilhada, que está prevista na Lei 13.058 de 2014. Então, ó, o acesso à comunicação sobre o desempenho escolar do aluno é um direito de ambos os pais, salvo determinação judicial que o restrinja. Foi aquilo que a gente acabou de comentar, né? Além da Lei da Guarda Compartilhada, você tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 22, e a LDB, no seu artigo 12, inciso 7º, que também fala, ó, que a escola é obrigada a fornecer informações sobre frequência, rendimento, questões relacionadas à convivência escolar, né? E para quem que ela tem que fornecer essas informações? Não só para os pais, mas para quaisquer responsáveis legais dessas crianças, tá certo? Bom, e quais são as providências que a escola precisa tomar, né? Quais são as providências recomendadas
por um advogado que está ali vivendo o dia a dia da escola, né? A primeira providência é solicitar aos pais a sentença judicial ou acordo que formalize a guarda compartilhada ou unilateral. Então, se uma mãe exigir isso, a primeira coisa que a escola tem que fazer é o quê? Exigir esse documento que tenha essa sentença judicial que não permita que esse pai tenha acesso ao filho, tá bom? A outra providência, né, é garantir essas informações e documentar, né? Por exemplo, o pai esteve na escola, solicitou o boletim. O pai esteve na escola e solicitou uma reunião, ata de reunião, entrega de boletim, um papel para o pai assinar que ele esteve na escola e ele recebeu o boletim, para não dar margem para ele falar que esteve, pediu e a escola não solicitou. Nesse caso, infelizmente, quem tem que comprovar que forneceu os dados é a escola. Então, gente, anota tudo. Você, diretor, você, diretora de escola, anota. O pai foi lá buscar, anota que ele levou o boletim, anota a reunião que ele teve com vocês, onde vocês informaram tudo sobre o filho dele em relação ao ambiente escolar. É muito importante você ter essas anotações aí, né? E outra coisa, buscar sempre o bom convívio, buscar sempre ser um mediador. Conversa com a mãe, conversa com o pai, coloca como posição da escola, onde você não está do lado nem de A nem de B. Muito pelo contrário, você está do lado da criança e você está ali para ajudar. A escola é uma extensão da casa do aluno. Então, nada melhor do que a boa convivência para que a criança ou adolescente sofra menos com isso, tá certo? Bom, é isso que eu acabei de falar, registrar todos os contatos e informações recebidas, porque isso te guarda contra uma ação judicial lá na frente, tá certo? Esse foi mais um Palavra Jurídica. Mande a sua dúvida que eu respondo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e a gente se fala.